Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa 15ª aula da nossa série sobre macroeconomia keynesiana. Na aula de hoje, continuando nosso estudo do livro Macroeconomia, do Richard Freund, falaremos sobre a álgebra do modelo ISLM, mas antes iremos fazer uma revisão da combinação das curvas IS-LM. A bibliografia utilizada está na descrição, junto com as sugestões e citações utilizadas nesta aula. A figura 6.16 mostra a combinação das curvas IS e LM. Como já vimos, a curva LM com inclinação ascendente mostra os pontos de equilíbrio do mercado monetário. Já a curva IS, que tem inclinação negativa, nos dá os pontos de equilíbrio do mercado de bens. Perceba que as curvas se cortam no ponto de interseção E, que é o único ponto que equilibra os dois mercados simultaneamente. Vimos que, com o equilíbrio do mercado monetário, o mercado de títulos também estará em equilíbrio, ou seja, com taxa de juros R0 e nível de renda Y0, que são as taxas de juros e renda do ponto E, teremos ao mesmo tempo o equilíbrio do mercado monetário, no mercado de bens e no mercado de títulos. Mas por que os demais pontos não são pontos de equilíbrio? Vejamos a figura 6.17, que mostra os pontos A, B, C e D, que estão fora das curvas IS e LM para ilustrar melhor essa questão. Perceba que nos pontos A e B haverá um excesso de oferta de moeda, pois esses pontos estão acima da curva LM de equilíbrio do mercado monetário. Com o nível de renda em A ou em B, a taxa de juros correspondente é muito alta para garantir o equilíbrio do mercado monetário. O excesso de oferta de moeda gera uma tendência de diminuição da taxa de juros em direção à curva LM. No caso dos pontos C e D, que estão abaixo da curva LM, haverá um excesso de demanda por moeda, ou seja, haverá uma tendência de aumento da taxa de juros. Em relação à curva IS, os pontos B e C ficam à sua direita. Isso significa que o produto será maior que a demanda agregada, que é o mesmo que dizer que S mais T será maior que I mais G, ou seja, a poupança mais os tributos será maior que os investimentos mais os gastos do governo. O nível de taxa de juros dos pontos B e C, que garantam o produto de equilíbrio do mercado de bens, que é dado pela curva IS, está no nível abaixo do nível de produto efetivo, ou seja, isso significa que há um excesso de produção, um excesso de oferta de produto. Com isso, há uma pressão para a diminuição. Nos pontos A e D acontece o inverso, o produto efetivo está abaixo do nível que garante o equilíbrio do mercado de bens. Isso significa que há um excesso de demanda por produto, e com isso haverá uma pressão para o aumento do produto. Veja o ponto F, que está acima da curva LM, mas fora da curva IS. Ou seja, trata-se de um ponto de equilíbrio do mercado monetário, mas está em desequilíbrio no mercado de bens, pois nesse ponto há um excesso de oferta para o mercado de bens. O ponto E é o único ponto que garante o equilíbrio em ambos os mercados simultaneamente. Como nesse ponto não há excesso de demanda nem excesso de oferta em nenhum dos dois mercados, não haverá pressões para mudanças na taxa de juros e no produto. Vejamos agora a forma algébrica do modelo ISLM. Vamos supor inicialmente que as curvas IS e LM têm forma linear. Com isso, a forma linear da equação é dada pela equação 6.5. Em que MS0, que é a oferta fixa de moeda, é igual a MD, que é a demanda total por moeda, que é igual a C0, a demanda autônoma por moeda, mais C1 vezes Y, que é o acréscimo da demanda por moeda resultante do aumento unitário da renda, vezes a renda, menos C2 vezes R, que é a diminuição da demanda por moeda resultante do aumento unitário da taxa de juros, vezes a taxa de juros R. A equação 6.8 dará a condição de equilíbrio para todos os pontos da curva IS. Agora vamos derivar a forma linear a partir dessa equação 6.5. Vimos nas aulas passadas a função poupança, que era S, a poupança, igual a menos A, que é o consumo autônomo, mais 1 menos B vezes YD, que é a propensão marginal ao poupar, vezes a renda disponível YD, sendo YD igual a Y menos T, ou seja, a renda menos os impostos. Substituindo YD por Y menos T, encontraremos a nossa equação 5.12, em que S é igual a menos A mais 1 menos B vezes Y menos T. Vamos considerar que o investimento tenha um componente autônomo e também que se relaciona negativamente com a taxa de juros. Com isso, em forma linear, podemos escrever a função investimento A1.
em que o investimento I é igual ao componente autônomo do investimento, que é representado por um I com um macron acima, menos Izinho 1, que é o parâmetro para medir a sensibilidade dos investimentos em relação aos juros, vezes R, a taxa de juros, sendo Izinho 1 necessariamente maior que zero e menos Izinho 1 igual à variação do investimento sobre a variação da taxa de juros, ou seja, ΔI sobre ΔR. Para simplificar, vamos manter constante aqui a elasticidade de juros da demanda por investimento. Vamos considerar também que os gastos do governo e os impostos sejam fixados exogenamente pelos formuladores de políticas econômicas. Com isso, vamos agora substituir na equação 6.8 S pela nossa equação 5.12 e I pela equação A1. Temos então que os investimentos autônomos menos o parâmetro para medir a sensibilidade dos investimentos em relação aos juros, vezes a taxa de juros R, mais os gastos do governo G, é igual a menos A, que é o menos o consumo autônomo, mais 1 menos B, que é a propensão marginal a poupar, que multiplica Y menos T, que é a renda disponível, mais T, que é os tributos. Vamos então terminar de desenvolver o lado direito da equação e posteriormente isolar a renda. Vamos então multiplicar 1 menos b por y e por menos t. Temos então que menos a mais 1 menos b vezes y menos 1 menos b vezes t mais t. Agora vamos multiplicar y por 1 e por menos b. Y vezes 1 é y e y vezes menos b é menos by. Vamos multiplicar também t por menos, entre parênteses, 1 menos b. Como temos um sinal de negativo na frente do parênteses, todos os termos dentro do parênteses terão seus sinais trocados. Portanto, iremos multiplicar t por menos 1, que dá menos t, e t vezes b é bt. Com isso, a nossa equação será o investimento autônomo menos Izinho 1 vezes a taxa de juros R mais G será igual a menos A mais Y menos BY menos T mais BT mais T. Cortando menos t com mais t, temos que os investimentos autônomos menos Izinho 1 vezes R mais G é igual a menos A mais Y menos BY mais BT. Agora vamos isolar a renda do lado esquerdo da equação. Vamos passar y para o outro lado. Como está positivo, vai passar negativo. Vamos passar também menos by, que por ser negativo vai passar positivo. Temos então que o investimento autônomo menos Izinho 1 vezes R mais G menos Y mais B vezes Y será igual a menos A mais B vezes T. Perceba que y está negativo. Como a gente vai isolar y, precisamos transformá-lo em um número positivo. Para isso, basta multiplicar toda a equação por menos 1. E finalmente vamos isolar y. Os gastos do governo vai passar para o outro lado positivo, assim como o investimento autônomo. Temos então que Izinho 1 vezes R mais Y menos BY é igual a A mais os investimentos autônomos mais os gastos do governo G menos B vezes T. Perceba que temos do lado esquerdo da nossa equação y menos by, ou seja, podemos fazer a fatoração colocando y em evidência. Y menos by é igual a 1 menos b que multiplica y. Com isso, a nossa equação ficará Izinho 1 vezes R mais 1 menos b que multiplica y é igual a A mais os investimentos autônomos mais os gastos do governo G menos BT. Vamos então passar 1 menos b para o outro lado da equação. Podemos fazer isso, por exemplo, dividindo toda a equação por 1 menos b. Com isso, teremos que Izinho 1 vezes R sobre 1 menos B mais Y é igual a 1 sobre 1 menos B vezes A mais o investimento autônomo mais G menos BT. Gente, dividir toda a equação por 1 menos B é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso, ou seja, multiplicar por 1 sobre 1 menos B. Por fim, vamos passar Izinho 1 vezes R sobre 1 menos B para o outro lado. Como está positivo, vai passar negativo. Com isso, chegamos à nossa equação A3. Em que y é igual a 1 sobre 1 menos b vezes o consumo autônomo A mais o investimento autônomo mais g menos b vezes t menos Izinho 1 vezes r sobre 1 menos b. A partir da equação 6.5 da curva LM, vamos isolar a taxa de juros R. Vimos como se faz isso na aula 12. Mas vamos lá, vamos ver novamente. MS0 é igual a C0 mais C1 vezes Y menos C2 vezes R. Perceba que C2 está multiplicando R. Portanto, para isolar R, precisamos eliminar C2. É só dividir toda a equação por C2. Teremos então que MS0 sobre C2 é igual a C0 sobre C2 mais C1 vezes Y sobre C2 menos R.
Passando C0 sobre C2 para o outro lado, como está positivo, vai passar negativo, e C1 vezes Y sobre C2 também passará negativo. Temos então que MS0 sobre C2 menos C0 sobre C2 menos C1 vezes Y sobre C2 é igual a menos R. Multiplicando toda a equação por menos 1 para que R fique positivo, temos que menos MS0 sobre C2 mais C0 sobre C2 mais C1 vezes Y sobre C2 é igual a R. Reorganizando a equação da curva LM, temos que R é igual a C0 sobre C2 menos MS0 sobre C2 mais C1 vezes Y sobre C2. Em que C0 sobre C2 menos MS0 sobre C2 dará o intercepto, e C1 vezes Y sobre C2 dará a inclinação. As equações A3 e A4 são as curvas IS e LM na forma linear. São essas duas equações que determinam a renda e a taxa de juros no modelo, que são endógenas. A inclinação da curva LM é dada pela variação da taxa de juros sobre a variação da renda, mantendo constante os fatores que determinam a posição da curva. A partir da equação A4, podemos calcular essa inclinação para valores fixos de C0 sobre C2 e menos MS sobre C2. Temos então que a variação da taxa de juros é igual a C1 sobre C2 vezes a variação da renda. Passando ΔY para o outro lado, como está multiplicando, passa dividindo. Com isso, a inclinação da curva LM será ΔR sobre ΔY é igual a C1 sobre C2. Sabemos que a curva LM tem inclinação positiva. Quanto maior for a expressão da inclinação da curva, mais inclinada a curva será. Como mostra a equação A.5, quanto maior for o valor de C1, mais inclinada será a curva LM, e menos inclinada quanto maior for o valor de C2. Como explica Freud, isso significa que, quanto mais a demanda por moeda aumentar por aumento unitário da renda, quanto maior C1, e quanto menos a demanda por moeda for sensível à taxa de juros, quanto menor C2, mais inclinada será a curva LM. Perceba que quanto mais C2 se aproxima de zero, a curva LM vai se tornando vertical. Esse é o caso clássico que vimos na aula 11, em que a demanda por moeda é insensível às variações da taxa de juros. No caso em que C2 se torna um valor extremamente grande, o valor da expressão será próximo a zero. Com isso, a curva LM se torna mais horizontal em determinado ponto. É o caso da preferência pela liquidez, que também vimos na aula 11. Vejamos agora os fatores que deslocam a curva LM. A partir da equação A4, vamos ver a variação da taxa de juros relacionada à mudança na oferta de moeda, e vamos considerar a renda e as demais variáveis constantes. Esse é o deslocamento vertical da curva LM. Com isso, teremos a nossa equação A6. ΔR é igual a menos 1 sobre C2 vezes ΔMS. Passando a variação da oferta de moeda para o outro lado dividindo, temos que a variação da taxa de juros sobre a variação da oferta de moeda é igual a menos 1 sobre C2, que é um resultado menor que zero. Perceba que o aumento da oferta de moeda desloca a curva LM para baixo, por isso a variação da taxa de juros sobre a variação da oferta de moeda é negativa, como mostra a figura 6.9 que vimos na aula 12 sobre o deslocamento da curva LM. O deslocamento da função demanda por moeda é outro fator que desloca a curva LM, ou seja, é uma variação em C0 na equação 6.5 e em C0 sobre C2 na equação A4. Se C0 aumentar, há uma demanda maior por moeda dados os níveis de renda e taxa de juros. Se mantermos constantes os demais termos da equação A4 e considerarmos um aumento de C0, haverá um aumento da taxa de juros, ou seja, o deslocamento para cima da função demanda por moeda desloca a curva LM para cima e para a esquerda, como mostra a figura 6.10, como vimos na aula 12 da nossa série. A partir da equação A3, podemos calcular uma expressão para a inclinação da curva IS. Para analisar a relação entre renda e taxa de juros, vamos manter constante os demais termos que determinam a posição da curva IS, que são os termos entre parênteses da equação A3. Com isso, temos que ΔY é igual a menos Izinho 1 sobre 1 menos B vezes ΔR. Precisamos encontrar ΔR sobre ΔY. Para isso, vamos passar menos Izinho 1 sobre 1 menos B para o outro lado. Como é uma fração, vai passar invertida multiplicando. Temos então que menos 1 menos B sobre Izinho 1 vezes ΔY é igual a ΔR. Passando ΔY para o outro lado dividindo, encontramos a nossa equação A7 da inclinação da curva IS, em que ΔR sobre ΔY é igual a menos 1 menos B sobre Izinho 1. É um resultado menor que zero.
Como vimos na aula 13, a inclinação da curva IS é negativa, pois quanto maior for a taxa de juros, menor será o nível de renda. Perceba que quanto maior for o valor absoluto da inclinação da curva IS, mais inclinada será a curva. A partir da equação A7, podemos ver que, quanto maior for 1 menos b, ou seja, quanto maior for a propensão marginal a poupar, e quanto menor for I1, ou seja, o parâmetro que mede a sensibilidade do investimento às variações da taxa de juros, mais inclinada será a curva IS. A partir da equação A3, vamos analisar o deslocamento horizontal da curva IS, que é resultado de mudanças nos fatores que determinam a posição da curva. Vamos analisar a relação da mudança em y, na equação A3, com a mudança em uma outra determinada variável, mantendo a taxa de juros e as demais variáveis constantes. Se o aumento ou diminuição de uma dessas variáveis aumentar ou diminuir y, mantendo as demais constantes, haverá um deslocamento da curva IS. Se, por exemplo, os gastos governamentais mudarem, podemos calcular essa mudança a partir da equação A3. Temos que ΔY é igual a 1 sobre 1 menos b vezes ΔG. Ou seja, a variação da renda é igual ao multiplicador vezes a variação dos gastos do governo. Passando o ΔG para o outro lado dividindo, encontramos a nossa equação A8, em que ΔY sobre ΔG é igual a 1 sobre 1 menos b. Ou seja, a variação da renda sobre a variação dos gastos do governo é igual ao multiplicador. Perceba que é a mesma equação 6.11 que vimos na aula passada, ilustrando o fato de que o aumento dos gastos do governo desloca a curva IS para a direita. Perceba também que mudanças no componente autônomo dos investimentos ou no consumo autônomo, que é o componente autônomo da função consumo, teriam um resultado igual ao aumento dos gastos do governo, gerando novamente a equação A8. Isso ocorre porque são todos gastos autônomos, ou seja, teriam o mesmo multiplicador, o multiplicador dos gastos autônomos 1 sobre 1 menos b. Por isso, seus efeitos são idênticos sobre o modelo ISLM. Por fim, vejamos os efeitos da variação dos impostos sobre a curva IS. Como já vimos, esse efeito pode ser calculado por ΔY é igual a 1 sobre 1 menos b vezes menos b vezes ΔT. Passando ΔT para o outro lado dividindo, encontramos a nossa equação A9, em que ΔY sobre ΔT é igual a menos b sobre 1 menos b. Esse resultado é menor que zero. Como já vimos nas aulas anteriores, considerando as demais variáveis constantes, o aumento dos impostos diminui o nível de renda. Isso irá deslocar a curva IS para a esquerda. Por fim, veremos o equilíbrio do modelo ISLM. O modelo estará em equilíbrio com uma combinação de taxa de juros e nível de renda que garanta as condições de equilíbrio do modelo, ou seja, os valores que satisfazem a equação A3 e A4. Para encontrar esses valores de taxa de juros e nível de renda, precisamos resolver ambas as equações. Para resolver isso, vamos substituir o valor de R da equação A4 na equação A3. Temos então que a renda Y é igual a 1 sobre 1 menos b, que é o multiplicador, vezes o consumo autônomo A, mais o investimento autônomo, mais os gastos do governo, menos b vezes t, menos I1 vezes C0 sobre C2, menos MS0 sobre C2, mais C1 vezes Y sobre C2, que divide por 1 menos b. Agora as coisas vão ficar interessantes. O nosso objetivo é encontrar a renda Y. Perceba que na equação A4, que foi incorporada à equação A3, temos Y multiplicando C1. Precisamos passar então para o outro lado da equação para isolar Y. Nesse estado não podemos simplesmente passar para o outro lado. É preciso fazer algumas operações básicas. Primeiro vamos multiplicar toda a equação por 1 menos b para eliminar o divisor do termo que pretendemos isolar. Com isso temos que y, que multiplica 1 menos b, é igual ao consumo autônomo A, mais o investimento autônomo, mais g, menos b vezes t, menos I1, que multiplica C0 sobre C2, menos ms sobre C2, mais C1 vezes y sobre C2. Vamos multiplicar menos I1 por C1 vezes y sobre C2 para tirá-lo de dentro do parênteses. Temos então que y, que multiplica 1 menos b, é igual ao consumo autônomo A, mais o investimento autônomo, mais g, menos b vezes t, menos I1, que multiplica C0 sobre C2, menos ms sobre C2, menos I1 vezes C1 vezes y sobre C2. Menos I1, que multiplica C0 sobre C2, menos ms sobre C2, pode ser expresso como menos I1 sobre C2, que multiplica C0 menos ms.
E menos izinho 1 sobre C2 é igual a menos 1, que multiplica izinho 1 sobre C2. Com menos 1 multiplicando os números entre parênteses, todos eles vão trocar de sinais. Temos então que y, que multiplica 1 menos b, é igual ao consumo autônomo A, mais o investimento autônomo, mais g, menos bt, mais izinho 1 sobre C2, que multiplica ms menos C0, menos izinho 1 vezes C1 vezes y sobre C2. Vamos então passar a menos izinho 1, que multiplica C1 vezes y sobre C2, para o outro lado. Como está negativo, vai passar positivo, e teremos do lado esquerdo da equação os componentes dos gastos autônomos, que vão ficar entre colchetes. Com isso, temos que y, que multiplica 1 menos b, mais izinho 1 vezes C1 vezes y sobre C2, é igual ao consumo autônomo A, mais o investimento autônomo, mais os gastos do governo, menos bt, mais izinho 1 sobre C2, que multiplica ms menos C0. Para facilitar nosso cálculo, vamos chamar o conjunto dos gastos autônomos de z, ou seja, y vezes 1 menos b, mais izinho 1 vezes C1 vezes y sobre C2 é igual a z. Prestem bem atenção, precisamos agora isolar y. Vamos então dividir ambos os lados da equação por y. Lembrando que dividir por y é o mesmo que multiplicar por 1 sobre y. Temos então que 1 menos b mais izinho 1 vezes C1 sobre C2 é igual a z vezes 1 sobre y. Vamos então passar 1 sobre y para o outro lado. No caso, vai passar invertido e multiplicando. Temos então que y, que multiplica 1 menos b, mais izinho 1 vezes C1 sobre C2 é igual a z. Por fim, vamos passar 1 menos b mais izinho 1 vezes C2 sobre C2 para o outro lado da equação. Como está multiplicando, passará dividindo, o que é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Podemos também substituir z pelos nossos gastos autônomos. E finalmente chegamos à nossa equação A10, em que y0 é igual a 1 sobre 1 menos b mais izinho 1 vezes C1 sobre C2, que multiplica o consumo autônomo A, mais o investimento autônomo, mais g, menos b vezes t, mais izinho 1 sobre C2, que multiplica ms menos C0. De modo semelhante, podemos calcular o valor de equilíbrio da taxa de juros. Basta substituir a equação A10 na equação da curva LM A4, ou substituir a equação A3 na equação A4. Com isso, vamos obter a equação A11, em que R0 é igual a 1 sobre 1 menos b, mais izinho 1 vezes C1 sobre C2, vezes 1 menos b sobre C2, que multiplica C0 menos ms, mais C1 sobre C2, que multiplica o consumo autônomo A, mais os investimentos autônomos, mais os gastos do governo, menos b vezes t. Com isso, encerramos por aqui a nossa 15ª aula. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para que possamos continuar gravando aulas aqui para o YouTube e até a próxima.